Há um texto da Bíblia, entre outros, que eu, cada vez que o leio, já tenho pregado inúmeras vezes sobre ele, cada vez que o leio, há uma revelação renovada, há qualquer coisa novo que surge. Ele está em João, no Evangelho de João, capítulo 8. Podem abrir, por favor. João, capítulo 8. Os primeiros 11 versículos, embora nós vamos também ler o 12. Então diz assim a palavra do Senhor. João capítulo 8, versículo 1. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando, endireitou-se e disse-lhes: Aquele de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um, a começar pelos mais velhos e até aos últimos, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E entretanto Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Ainda o versículo 12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém. A tentação de lançar pedras sobre os outros é sempre maior do que a de nos colocarmos à frente do espelho. Nós temos muita dificuldade, o ser humano tem muita dificuldade em colocar-se à frente de um espelho. E é muito mais fácil ver as falhas dos outros, denunciar as falhas dos outros, acusar os outros, do que fazermos um exame de consciência, colocar-nos em frente de um espelho para ver a nossa própria imagem moral e espiritual. Só que cada vez que nós lançamos uma pedra contra alguém, nós estamos a magoar-nos a nós mesmos. Porque a outra pessoa é tão pessoa como nós. Aos olhos de Deus, é tão querida de Deus como nós. Independentemente das suas falhas, dos seus erros. Porque se a outra pessoa cometeu determinados pecados, determinados erros, determinadas falhas, nós também cometemos. Se não cometemos essas, cometemos outras. Um dos episódios mais impressionantes do Evangelho é esta cena do Templo de Jerusalém, em que Jesus está ali para ensinar o povo. Diz que ele foi, depois do Monte das Oliveiras, onde certamente estaria em comunhão com o Pai. Ele, na manhã seguinte, depois dessa noite, certamente de comunhão com o Pai, Jesus dirigiu-se ao templo e diz que o povo vinha ter com ele. E ele os ensinava. E aqui, ao dizer que ele os ensinava, quer dizer que eles precisavam de ensino. Que eles não tinham ensino. Eles tinham apenas religião, não tinham ensino. Não tinham revelação de Deus. Tinham apenas uma tradição religiosa, como acontece com tanta gente, uma tradição que tinham recebido por herança dos seus pais, dos seus antepassados, e agora eles não conheciam nada de Deus. Vamos pensar um pouco nas personagens desta história. Vamos começar pela mulher. A tradição diz que ela era a mulher adúltera. E quando nós citamos este texto, este episódio do ministério de Jesus, nós falamos na mulher adúltera. Mas essa forma de referir aquela mulher é abusiva. É abusiva. A Bíblia não diz claramente que ela era adúltera. Onde diz
a mulher adulta é nos subtítulos. O subtítulo que antecede este texto, no início do capítulo 8, e os subtítulos não fazem parte das Escrituras. Foi um acrescento que foi posto mais tarde para facilitar, tal como os capítulos e os versículos, a numeração, para facilitar nós encontrarmos determinados textos que nós procuramos. Portanto, quando vocês lerem isto, esqueçam os títulos, porque os subtítulos, estes subtítulos, não são inspirados por Deus, no sentido em que o texto bíblico é inspirado. Portanto, isto foi os tradutores que decidiram pôr ali e nomear aquela mulher como mulher adulta. O texto do Evangelho de João não permite classificá-la assim. Apenas conhecemos o testemunho dos acusadores. Eles chegaram lá e disseram: nós encontramos esta mulher no próprio ato adulterante. Mas aquela mulher não foi ouvida como arguída, talvez porque Jesus não tinha vocação para ser um juiz, um magistrado, nem a casa de Deus deve ser um lugar de condenação, mas de amor, aceitação e inclusão. Amém? E porquê? Está escrito mais atrás no capítulo 3. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, diga comigo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Portanto, Jesus ali não está a fazer o papel de juiz. Os homens querem muitas vezes, em nome de Deus, fazer o papel de juízes, mas Jesus não fez, nunca fez. Então aquela mulher não foi perante um juiz, foi perante o Salvador, porque ele não veio para condenar o mundo, mas veio para o salvar. Mas é estranho que supostamente o homem que supostamente, segundo o testemunho daqueles religiosos, estaria com aquela mulher, ele não é encontrado com ela na história. Ele nem sequer é uma personagem da história, é uma personagem escondida, digamos assim, não aparece na história. Mas sabem o que é que dizia a mesma lei de Moisés, que dizia que uma mulher, se fosse apanhada em adultério, devia ser apedrejada? Dizia que devia acontecer exatamente o mesmo com o homem que estaria com ela. Se vocês forem lá ao Levítico, capítulo 20, versículo 10, diz assim a palavra de Deus: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher de seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. A verdade é que o homem nunca aparece. Porquê? Há várias possibilidades, mas uma delas é porque nós estamos numa sociedade patriarcal. E a sociedade patriarcal, estávamos. A sociedade patriarcal era aquilo que era. Ninguém conhece a biografia desta mulher. Ninguém sabe nada desta mulher. É uma mulher anónima. E eu pergunto, seria ela uma sedutora ou teria sido seduzida? Ela seria uma adúltera convicta ou teria caído apenas num momento de fraqueza? Teria ela sido seduzida por alguém a quem os seus acusadores haviam pago para esse efeito? Seria vítima de um falso testemunho numa sociedade em que uma mulher sozinha nem sequer podia ir perante um juiz pedir justiça? É preciso conhecer um bocadinho da cultura do tempo para entender a palavra de Deus. Porque isto não se passou ontem, passou-se há 2000 anos numa sociedade no Médio Oriente que nós conhecemos muito pouco. Mas sabemos que uma mulher, naqueles tempos, não podia ir sozinha ir a um juiz pedir justiça. Tinha que ir acompanhada por um homem. Tal como hoje nos países islâmicos, digamos assim, que enfim, em que a religião islâmica é muito forte, tem muita influência na sociedade, uma mulher não pode sair ou ir a determinados sítios sem um irmão, o pai, o marido, sei lá, um homem da sua família. E portanto uma mulher não podia pedir justiça. Portanto, não me admira que eventualmente ela talvez até tenha sido vítima de um falso testemunho, de uma engendração que aqueles homens que queriam, já vamos ver mais à frente porquê, que queriam condenar Jesus, teriam encontrado um esquema
que eles teriam gizado para tentar encostar Jesus à parede. Nós não sabemos. Tu não sabes, eu não sei qual era a situação desta mulher, que a Bíblia não diz. E de facto, o que é que eles pretendiam? Pretendiam chegar ao pé de Jesus, que era um homem que trazia uma mensagem de amor, de perdão, e dizer assim: olha, esta mulher foi apanhada em adultério. A lei de Moisés diz que deve ser apedrejada até à morte, com as pedras na mão. E o que é que a gente faz? Se ele dissesse apedrejem-na, eu dizia assim: então onde é que está a tua mensagem de amor? Se eles dissessem: perdoem lá, coitado, deem outra oportunidade, eles diziam: tu estás contra a lei, tu és um blasfemo, contra a lei de Moisés, contra a lei de Deus. Depois temos os acusadores, outros personagens que surgem na história. E de facto, a teologia do amor, que é trazida por Jesus, confunde sempre aquilo que eu chamo a teologia das pedras. Ainda há pouco tempo eu escrevi numa revista onde escrevo semanalmente alguns textos onde uso como pretexto para trazer ao conhecimento do grande público a palavra de Deus, porque ponho lá sempre versículos a propósito da vida comum das pessoas, para mostrar também que a palavra, que a Bíblia não é um livro ultrapassado como alguns pensam e dizem, não é um livro démodé, um livro que já pertence à história, não, é um livro, é a palavra de Deus. Amém? É a palavra de Deus, tem a ver connosco hoje, tem que ser interpretada naturalmente, e então eu aproveito para falar sobre muitas questões e colocar lá os versículos da palavra de Deus. Mas os acusadores eram aquilo que eu chamo os teólogos das pedras. Só que aquelas pedras que eles tinham na mão não eram destinadas à mulher. Sabia? Quando nós lemos este texto pensamos: eles queriam deixar a mulher. Não queriam nada. Não era isso que eles queriam. Os que eles queriam ser eu, como dizia o outro. Eles queriam outra coisa. Vão pensando nisso. Eles queriam outra coisa. Aquelas pedras eram para o próprio Jesus. Pense nisso. Não eram para a mulher, eram para Jesus. Se eles quisessem lapidar aquela mulher, matá-la à pedrada, de acordo com a lei de Moisés, eles tinham feito. Não precisavam de a arrastar até ao templo. Eles podiam ter feito lá fora. Ou então iam ter com a autoridade religiosa do templo e diziam: esta mulher foi apanhada assim, a lei diz assim, está bem, então vá, apedrejam-na. E com a autorização institucional poderiam apedrejá-la. A sua decepção, a decepção daqueles homens, não foi ter que poupar à morte aquela mulher. A sua grande decepção foi que eles não conseguirem que os seus argumentos prevalecessem, triunfassem, de modo a apedrejar aquele homem que desafiava o sistema religioso estabelecido, que era um sistema corrupto e hipócrita. O que eles queriam mesmo era apedrejar aquele tal Jesus de Nazaré, aquele nazareno, aquele homem que ousava desafiar o poder do templo, que ousava desafiar o poder religioso, o poder estabelecido, e ainda por cima era lá das berças, lá de... O Rolfo agora está aflito sem saber o que é berças. Era lá de... Atrás das pedras de Nazaré. E estava escrito, aliás, eles disseram: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Portanto, era um homem que não tinha pedigree, era um homem que não tinha estatuto, era um homem filho de um carpinteiro, enfim, uma pessoa sem status social. E eu gostava de sublinhar aqui 3 grandes erros daqueles acusadores. O primeiro erro foi perturbar Jesus quando estava a ensinar o povo. Jesus concentrou a sua atenção, a esmagadora maioria do tempo daqueles 3 anos e meio de seu ministério público foi passado a ensinar. Nós pensamos que foi passado a fazer milagres. Não foi. Foi passado a ensinar. Foi passado a trazer revelação de Deus àquele povo.
E nós podemos pensar, mas porquê é que no Antigo Testamento Deus não se revelou de outra maneira? Porque as pessoas não aguentariam tal revelação. Não tinham condições para receber. E mesmo assim, quando Jesus surge na linha da história e vem trazer uma revelação diferente de Deus, do Deus de Israel, do Deus Criador dos céus e da terra, ele foi rejeitado, a sua mensagem foi rejeitada por muita gente. Foi aceito por muitos, mas foi rejeitada por muita gente. Porque eles tinham dificuldade em compreender um Deus que é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Um Deus que diz, misericórdia quero e não sacrifício. Eles queriam perturbar o ensino de Jesus. Quem é que quer perturbar que Deus se revela a nós? Quem é que quer perturbar que os ensinamentos, que tenhamos acesso aos ensinamentos de Jesus para termos uma vida abençoada, uma vida debaixo da sua graça, para podermos alcançar a vida eterna? Quem é que quer perturbar o inimigo das nossas almas? Estes homens, apesar de religiosos, eram fantoches nas mãos do inimigo, para que Jesus não proclamasse o reino de Deus, para que Jesus não trouxesse revelação àquela gente, para que Jesus não ensinasse àquela gente que ia ao templo, mas não tinha esperança, que ia apresentar sacrifícios, mas não tinha esperança, que ia às festividades no templo em Jerusalém, mas que não tinha esperança. Falámos aqui na sexta-feira, estamos a estudar o Evangelho de João, e falámos como os religiosos acusaram Jesus de ter curado um homem paralítico há 38 anos. E como eles o acusaram, porquê? Por ter curado aquele homem, tem um porém, como dizem os brasileiros, tem um porém, é que ele curou num sábado. No sábado Deus não pode trabalhar. Num sábado Deus não pode abençoar. Num sábado Deus não pode libertar. Pensavam eles. Num sábado Deus não podia fazer isso. Então, quando eles descobriram quem tinha sido o homem que tinha curado, assim, momentaneamente, aquele paralítico, que era já paralítico há 38 anos, eles disseram, mas ele não pode fazer isso num sábado. Vamos atrás dele. E este espírito estava presente também nestes homens. O templo de Jerusalém era o centro de adoração do judaísmo, o território sagrado mais para este tal Jesus de Nazaré, dito profeta, mas que no fundo para eles era indigno, era blasfemo, e portanto ele não podia estar a ensinar o povo. Era uma maneira de o desviar. Esse foi um erro muito grande, porque Jesus ensinará, trará revelação sempre àqueles que estiverem dispostos a recebê-la. A perseguição à igreja ao longo de 2000 anos tem sido sempre uma constante da história. Ainda hoje existe perseguição em vários lugares. Sabemos que existe perseguição em alguns países islâmicos, sabemos que existe perseguição na China, sabemos que existe perseguição na Coreia do Norte, sabemos que existe perseguição à igreja em vários lugares do mundo. Mas todos aqueles que se opuseram à proclamação do Reino de Deus, proclamação do Evangelho, eles caíram e o Evangelho permaneceu. Amém? E a igreja, passados estes 2000 anos, depois de muitas perseguições, ainda está aqui. Amém? E a pergunta que eu quero fazer hoje em relação a este primeiro erro daqueles homens é o seguinte: podemos nós cair nesse erro também? Eventualmente? Sabe o que é que Jesus disse lá em Lucas capítulo 17, versículos 1 e 2? Jesus disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos. É impossível que não venham escândalos. Está na natureza humana. Não vale a pena disfarçar. Mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona. Gosto desta palavra, atafona. E fosse lançado ao mar, do que tropeçar um destes, fazer tropeçar um destes pequenos. Muitas vezes é no meio religioso que se encontram as pessoas que maior obstáculos, que mais tropeços apresentam àqueles que sinceramente querem conhecer Deus. Ou porque impedem-nos de fazer isso,
ou porque os enganam, dizendo que Deus disse coisas que Deus não disse, ou porque pintam uma imagem de Deus que não tem a ver com o Deus da palavra, o Deus revelado na palavra, o Deus revelado em Jesus Cristo. Por muitas razões, nós podemos correr o risco de impedir esse mesmo erro. Que nós nunca possamos impedir as pessoas de ouvir a palavra de Deus, de ouvir o ensino da palavra de Deus. O segundo erro daqueles homens foi querer utilizar uma mulher indefesa apenas como pretexto para querer condenar aquele homem que propunha uma mensagem de amor com o qual eles não podiam aceitar. Porque era uma mensagem em contracorrente do ponto de vista cultural e religioso. E eles queriam confrontar Jesus com a dureza da lei de Moisés e a tradição religiosa judaica. Então eles cometeram o erro de usar uma mulher indefesa, uma mulher anónima e indefesa, como pretexto. Podemos nós também incorrer no mesmo erro? Lançar mão de truques e desculpas para encurralar alguém? Às vezes, quando se vê certas discussões no sentido de trocas de pontos de vista diferentes sobre alguma coisa, nós vemos que às vezes aqueles que estão em oposição vão buscar argumentos completamente rebuscados que não fazem qualquer sentido e que vão buscar aqueles argumentos para tentar combater a ideia do outro. Eles foram buscar esta mulher, uma mulher indefesa. Ela devia estar fora daquele filme. Eles queriam apedrejar Jesus, que o fizessem, que o tentassem fazer, mas não usassem uma pobre mulher. Uma mulher que não tinha voz. Uma mulher que, ao que parece, teria sido encontrada em falta. Uma mulher que estava fragilizada. E às vezes as pessoas usam os mais fragilizados para conseguirem alcançar fins inconfessáveis. O terceiro erro foi insistir na sua hipocrisia. Diz lá no versículo 7: e como insistissem, porque eles fizeram uma pergunta e Jesus começou a escrever na terra e não lhe respondeu, e eles insistiram. E este terceiro erro foi insistir na sua hipocrisia, porque Jesus conhece os corações. Jesus sabia o que era no seu coração. Jesus sabia que aquelas pedras não eram para a mulher, eram para ele mesmo. E insistir na hipocrisia perante Deus, na presença de Deus, insistir numa atitude hipócrita perante Deus, é muito perigoso. Porque nós podemos enganar as outras pessoas, eventualmente. Dizer uma coisa que não pensamos, agir de uma maneira que não corresponde àquilo que é o nosso coração. Podemos tentar enganar alguém. Podemos ser hipócritas com alguém. Mas com Deus, que conhece os corações, isso não é possível. E finalmente, a última personagem, Jesus. A resposta de Jesus àqueles homens foi eloquente. Jesus limitou-se a pôr um espelho à frente deles. Há muita gente que tem dificuldade em ver-se ao espelho. Há muita gente que tem muita dificuldade em ver-se ao espelho. Jesus diz isto de outra forma: tu apontas o argueiro que está no olho do teu irmão, mas não vês a trave que está no teu olho. Ele pôs um espelho à frente para os acusadores e eles não gostaram nada de ver a sua imagem moral e ética refletida naquele espelho. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra sobre ela. Jesus não disse que a lei de Moisés nesta parte está correta. Jesus não disse que ele veio para substituir a lei, para cumprir a lei e substituir a lei, digamos assim, pela lei do amor, por uma alternativa diferente. Jesus não disse nada disso. Jesus não entrou em discussões teológicas. Jesus foi muito prático. Ele disse apenas: aquele de vocês que está sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. E conta o episódio que eles foram confrontados com a sua consciência e saíram um a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ou seja, aqueles que tinham mais vividos, aqueles que tinham mais experiência de vida e, portanto, talvez mais consciência de si,
foram os primeiros a desistir do seu intento. Aquilo que nós vimos ainda hoje, irmãos, é a mesma inflexibilidade, a mesma pulsão condenatória, a mesma procura de bodes expiatórios por parte dos sistemas religiosos. Normalmente os fariseus dos nossos dias tendem a bajular o poder e a discriminar as minorias e os mais fracos que não se podem defender, como aquela mulher. De uma forma ou outra, alguns líderes políticos procuram hoje o apoio das religiões para imporem uma agenda populista que exclui mais do que inclui, marginaliza mais pessoas do que aproxima, ao contrário do que Jesus fez. E isto não é novidade nenhuma. Os teólogos das pedras fazem por ignorar que a pedra que têm na mão, pronta a atirar aos outros, é a mesma pedra que tem no lugar do seu coração. Ezequiel diz: eu dar-lhes-ei, Deus através de Ezequiel falando ao povo de Israel, dar-lhes-ei um só coração, um espírito novo porém dentro deles, e tirarei da sua carne um coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. O povo de Israel, já no Antigo Testamento, tinha o seu coração endurecido. Não era só a sua cerviz que estava rígida, não se conseguia dobrar perante Deus. Era também o seu coração. Estava ali uma pedra em lugar do coração normal, de carne. E aquelas pedras que eles tinham na mão não eram mais do que a pedra que eles tinham dentro do seu coração. Eram religiosos, conheciam a lei de Moisés, iam ao templo todos os dias, cumpriam os rituais religiosos, é verdade, mas tinham uma pedra dentro do seu coração. E estavam dispostos a apedrejar Jesus com essas pedras. E, meus irmãos, um coração de pedra não bate. O nosso coração está sempre a bater, a bombear o sangue pelo corpo, a receber, a mandar, a receber, a mandar. É isso que nos mantém a todos aqui. Não é? Mas um coração de pedra não bate. Nem bate por si, nem bate pelos outros. Apenas está lá. Limita-se a existir. Mas não funciona. E a minha oração, esta manhã, é que o coração de cada um de nós seja um coração de carne. Que mexe, que bombeia o sangue, que bate por nós, mas que bate também pelos outros. Amém? Que Deus nos dê a sua graça, o Espírito de Cristo esteja em nós. Não o Espírito religioso, mas o Espírito de Cristo esteja em nós. E quando nós vamos celebrar a ceia mais adiante, nós vamos recordar de uma maneira simbólica que nenhum de nós que está aqui se poderia salvar pelos seus méritos, se poderia salvar a si mesmo, mas que Cristo se entregou a si mesmo por nós, nos amou primeiro e se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores, como diz a Escritura, em sacrifício vicário, substituição, em nosso lugar, tornando-se o nosso Salvador. E ao tomar o pão e o cálice, nós estamos a recordar o seu corpo e o seu sangue, que são, digamos, a garantia da nossa salvação e da vida eterna na presença do Pai. Vamos ficar em pé, vamos orar. Nosso Deus e Pai, esta manhã nós queremos-te pedir que nos dês a todos nós, Senhor, um coração de carne. Não permitas, Senhor, que nós possamos desenvolver dentro do nosso peito um coração de pedra, Senhor. Mas que esse coração de carne, Senhor, que bate por nós e pelos outros, ó Deus, e que está alinhado contigo, Senhor, seja esse o nosso coração, Senhor. Dá-nos um coração que pode bater por nós e pelos outros, Senhor. Um coração que reconhece Jesus como Salvador e também como o Senhor da nossa vida. E que nos leva a olhar para os outros e ver nos outros, Senhor, a Tua imagem, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Amém. 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 Podem sentar.